Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, sexta-feira 13. O Ibovespa, seguindo a sexta-feira 13, fechou em queda de 0,84%, interrompendo ali suas mínimas ascendentes que eu vou falar no gráfico diário do índice Bovespa. Mas fechou a semana em alta, também vou mencionar algo a respeito disso. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube e também deixar o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado de todo o conteúdo novo que tem aqui dentro do canal e aproveitar ao máximo o conteúdo existente, não só na parte de análise, mas também na parte de aprendizado. Nessa análise de fechamento eu vou falar sobre os seguintes ativos: Ibovespa, depois mini índice, mini dólar e na sequência todas essas ações aqui que são 17, na verdade são 16 ações mais um ETF aqui Small 11. Se o ativo que você quer que seja analisado não está aqui nessa lista, comenta aqui na parte de baixo. Escreve aí na parte de baixo qual ativo que você quer que a gente analise na próxima análise de fechamento do pregão, que seria lá na segunda-feira, que eu faça isso aí na segunda-feira. Escreve aí pra gente. Aproveite esse momento para deixar seu like, seu joinha, no momento que eu vou rodar aqui a vinheta. Dessa forma você nos ajuda a disseminar aqui o conteúdo do canal, conteúdo totalmente gratuito aqui, diário para você. Caso você tenha pulado aí a introdução aqui da nossa análise, já peço para que você deixe um like, um joinha, se essa análise for útil para você, ou em termos de aprendizado, ou em termos de leitura do mercado. Agradeço demais sua valiosa presença por aqui e também esse joinha. Vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa. O Ibovespa interrompeu com a queda de hoje de 0,84%, ele interrompeu a sequência de mínimas ascendentes do gráfico diário. A tendência no gráfico diário era de alta, topos e fundos ascendentes, mas dentro de um movimento longo de queda. E essa sinalização de baixa acontece numa zona de resistência. Agora, o que vai ficar importante para a gente avaliar nos próximos pregões, porque a sinalização de hoje aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Vai ser o quê? O quão para baixo vai vir ou se vai ficar aqui de forma lateral. Se ficar de forma lateral, respeitando 110 a 109 mil pontos, essa região aqui de topo anterior, e uma região desse fundo aqui, mais essa região, esse fundo aqui, mais essa região de topo anterior, que aqui dá para ver também que o 109 funcionou como suporte. Enfim, de 110 a 109 mil pontos. Se o Ibovespa fizer isso aqui na próxima semana, ó, sinalização positiva para cima. Aumenta a probabilidade de dar continuidade à tendência de alta de curto prazo. Por outro lado, se a gente tiver a aceleração desse sinal de baixo, desse movimento de baixo, vindo para baixo das médias, e principalmente para baixo de 109 mil pontos, aí a gente tem uma retomada de um viés mais negativo para o índice Bovespa. Não me surpreenderia tanto, porque ainda estamos dentro do movimento de baixo no gráfico mensal. Vou falar mais a respeito disso no radar da semana, domingão, às 14 horas. Nos futuros, nós tivemos aí um dia também de queda no mini índice, gráfico 60 minutos, abriu ali com forte queda e passou o dia de forma mais travado, enrolado aqui o mini índice. E dentro dessa enrolada, o que dá para perceber é que a tendência já ficou aqui de baixo no G60. Só que não acelerou, ficou em cima desse suporte. Ou seja, abriu caindo o próximo pregão, a gente vai focar mais em venda. Para baixo aí, veio para baixo dessa região do 111,850, 111, é isso aí, 850 principalmente. Passou a gerar sinais de baixa abaixo de 850, foco mais em venda de day trade, gráfico de 10, de 5 minutos. Estarei aqui ao vivo com vocês, assim como eu fiquei hoje, de 8h45 até ali mais próximo ali das 12h20 mais ou menos que eu parei, mas normalmente posso ficar até as 13 horas, então bastante horas aqui com vocês pela manhã, gratuitamente aqui no canal. Abriu subindo para cima dessa lateralização, para cima de uma região aí na faixa dos 112, 230, sinalizações de alta para cima desse nível, para cima da média móvel exponencial de 3 períodos. O foco maior vai ser buscar a operação na ponta compradora, pensando em day trade. No dólar, nós tivemos um dia ainda de queda. O dólar só não perdeu a mínima do que no anterior, mas tivemos um dia de queda. O dólar pode sim gerar alguma correção dessa
desse movimento de queda, mas foi uma semana realmente relevante. Vou comentar mais a respeito disso no radar da semana. E olhando para um gráfico intraday, nós tivemos aí o dólar, gerou subida, gerou queda, está dentro do movimento de subida. Para compra, somente se abrir subindo, ficaria muito mais interessado em compra se abrir subindo para cima ali do 5,124, gerando fundo ascendente acima desse patamar. No gráfico de 10 de 5 minutos, acima dessa região fica mais interessante para a compra, porque abriria espaço para chegar aqui nesse nível de preço. A gente fez uma operação bem boa hoje aqui, ó, nesse movimento grande de subida que chegou na região ali dos 171. Hoje aqui foi uma operação que gerou mais de 20 pontos e chegou a andar na faixa de 30 pontos. Então foi muito boa. Abriu caindo aqui, ó, gerando queda aqui, perdeu aqui essa região, principalmente ali vindo para baixo de uma região de 108,5. Então gerando sinal de baixo para baixo, 108,5, ou até mesmo esse fechamento aqui fica mais para venda, visto que já tem um topo aqui no gráfico de 60 minutos, um topo descendente para baixo da média. Então para compra, somente se abrir aí para cima da média, para cima da região dos 124. Seguindo aqui para falar das ações, lembre-se de deixar o like, o joinha nessa análise e também de acompanhar o nosso radar da semana, radar do mercado diariamente e falar em radar da semana. Lá no domingão, às 14 horas, você também pode acompanhar o radar da semana. Ações PTR4, leve queda hoje, 0,24%, sem perder mínima de queda anterior, continua bem, continuou se sustentando acima dos 24,50, semana boa, alta de 3,5%, mas a tendência continua indefinida. Para quem está comprado, tem a opção de colocar o stop até ou abaixo da mínima de hoje, 24,24, ou principalmente mais bem protegido aqui nos 24,10, já subindo aqui para R$ 24,10. Porque se ela gerar um topo aqui abaixo, ela aumenta a probabilidade de queda. A outra forma seria assim, não, só vou sair dessa ação, ela está entre as médias aqui, está entre as médias no semana, só vou sair dessa ação se houver um fechamento para baixo da média, fechar abaixo da média e gerar nova mínima. Lógico que o stop pode ser maior dessa forma, mas você só pelo menos se protege de uma oscilação aqui embaixo e depois o mercado continuar trazendo a Petrobras para cima. Mas o cenário nesse momento de indefinição de curto prazo e também aqui no curto a médio prazo pelo gráfico semanal também estamos desse jeito. Apenas pelo gráfico mensal que nós temos aí um cenário de poder gerar um novo fundo ascendente e continuar subindo a PETR4. Vale 3, pregão de hoje, alta de 0,09%, se sustentou em alta. Não quebrou ainda aqui a mínima ascendente, não quebrou a sequência de mínima ascendente aqui de ontem para hoje, né? Manteve-se a mínima ascendente, mas também a máxima ficou ali no mesmo nível praticamente da máxima anterior, 94,30, 94,28. Para compra, eu olharia mais depois de uma correção, ou ficando mais tempo lateralizando, a média vai se aproximando aqui do preço e gera um pivô de alta. Beleza, compra, mas aqui agora para compra não animaria muito, não, muito em cima dos R$ 94, próximo nível de resistência mais dos 98, mas para entrada mais próximo da média possível seria interessante para compra nesse papel. Então para quem está comprado, se quiser trabalhar com stop bem curtinho, abaixo de 93,36, abaixo da mínima de hoje, se a gente for se guiar para um gráfico de 60 minutos, aqui seria o outro ponto de stop, que ficaria abaixo de 93,36 em 35. E um ponto mais bem protegido será lá em 92,25. Ou aqui, ou aqui. São os dois níveis aí para se colocar um stop de proteção de lucro para quem está comprado no Swing Trade em Vale 3. Seguindo para as ações, começando aqui pela MFG3, acionou nossa saída aqui, a gente fez uma compra no papel, nesse rompimento aqui para cima, enrolou, rompeu aqui, logo depois do rompimento fez um falso rompimento aqui, perdeu essa mínima. Então saímos dessa posição aí com perda, vou falar daqui a pouco do resultado da operação, vou falar aqui também de CL3 que também acionou nossa saída, a gente buscou a entrada ela gerando a sinalização ali de alta, mas ela foi lá e reverteu a sinalização de alta e podendo inclusive gerar um pivôzinho de baixa no gráfico diário no decorrer da próxima semana. Se fizer isso aqui, aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo no papel. Então encerramos também a posição nela e a outro encerramento aqui acionando stop eu falei Marfrig, Ciel e teve também aqui, só pegar Move 3, esqueci de colocar ali na lista, né? Move 3 acionou nossa saída também, uma compra que a gente tinha feito quando ela gerou um movimento mais forte aqui de subida, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, mas terminou que não conseguiu romper a máxima do candle ali anterior. Então ativo a gente encerrou essa posição no pregão aí de hoje,
A ação caiu hoje 4,35%. Então, colocando aqui na tela os resultados dessas operações, como a gente sempre faz, perda de 1,66%, era um stop reposicionado, né? 1,62% na realidade, né? 1,66% o encerramento dessa posição, com uma redução do capital total de 0,12%, quase que no 0 a 0 essa posição comprada que a gente colocou o reposicionamento de stop aí nessa operação. O outro ativo que nós encerramos aqui foi Ciel3, com a perda de 4,56% e menos 0,5% do capital total, uma redução de 0,5% do capital total. Então lembre-se, até trazendo isso aqui para a MER3, suponhamos que com essa gestão de risco você tivesse lá com stop de 0,5% no swing trade, nesse papel, e o ativo abriu lá com 70% e você tivesse posicionado ali na faixa de 10% do seu capital total em AMER3. E ela foi lá e caiu 77%. O que significaria dizer? Que você teria perdido 7% do seu capital total. É uma perda razoável? Sim, é uma perda razoável, mas pelo menos não é uma perda gigantesca. Então, é muito importante você ter uma gestão de risco onde, na maioria das vezes, no nosso caso aqui, a perda máxima é de 0,5% do capital total. Pode até ter uma sequência, como está acontecendo agora, uma sequência de perdas, que aumente essa perda aí, mas o ideal é que justamente sejam perdas pequenas e quando ganhar, gerar um resultado maior para cobrir aí essas perdas com o passar do tempo, pensando num prazo mais longo. Seguindo aqui, qual outro ativo que nós encerramos posição? Foi aqui, não foi IP3, não foi IP3, foi aqui na encerramento da Marfrig, tá aqui, ó, Marfrig, perda de 4,33% e redução de 0,5% do capital total. Então foram essas posições que nós encerramos no pregão de hoje. Depois disso eu vou falar aqui de uma venda em FLRY3, recomendação de venda nesse papel. Depois de ter feito aqui, ó, um topo lá no mesmo nível do topo anterior, então a expectativa é que ela venha mais forte para baixo. Vamos ver se ela consegue fazer isso. Mensal dela, está até carregando aqui o gráfico mensal. Mensal dela está dentro de um topo, em cima de um topo anterior e está vindo um movimento para baixo. Chance maior de poder buscar essa região. Então essa é a expectativa aí nessa venda em cima de Fleury no pregão de hoje. Todos os dados dessa venda estão dentro do aplicativo DVinvest aqui do meu lado. E você pode também acessar app.dvinvest.com.br ou instalar o app através do seu celular, acessando aí na loja da Apple ou na loja do Google. Posições que nós temos em aberto ainda. Nós temos em aberto a MDIA 3, que subiu aqui no pregão de hoje. Ela teve uma alta de 1,86%, então seguimos na ponta compradora em MDIAs. MDIA, né? MDIA 3 é uma compra contra a tendência na expectativa que ela realmente ganhe mais força aí para cima. Tá? Tem que andar mais para chegar no objetivo. A gente está tentando pegar um objetivo mais longo, porque foi uma entrada um pouquinho mais... A gente está na expectativa que ela gere realmente uma recuperação maior, bater no semanal acima num patamar importante. Vamos ver se ela confirma esse engolfo de alta pelo gráfico semanal na próxima semana ao superar os 35 e 33. Nós estamos comprados em Açaí 3, que fechou aqui em leve queda, 0,2%. Seguimos aí na ponta compradora. Qualquer mudança de stop, a gente coloca isso lá no aplicativo DVinvest e você recebe a notificação aí no seu celular. CPLE6 também seguimos na ponta compradora, fechou em alta de 0,65%, bateu ali na média e girou sinalização para cima. Importante não voltar mais para baixo da média. Tá? Então qualquer mudança de stop que a gente venha fazer nessa posição, também informaremos para você através do aplicativo DVinvest. Suzano, SUSB3, também estamos comprados. A gente comprou ontem aqui, o papel foi lá em cima, rompeu ali o topo anterior, já entrou dentro da tendência de alta, mas não conseguiu fechar acima. Candle de indefinição, que até seria normal, depois de um grande candle de alta. Vamos ver se confirma a expectativa para o próximo pregão de ser também um candle de alta. A Suzano, SUSB3. Tá? Então são esses os papéis que nós estamos posicionados. MDIA, Açaí, CPLE6, SUSB3 e temos uma venda em FLRY3. Seguindo aqui para atender os pedidos que vocês enviam aqui pelos comentários, aqui embaixo vocês colocam alguns ativos, a gente pegando aqui boa parte dos ativos. Banco do Brasil está dentro de uma tendência de alta. Entraria comprando se superasse essa máxima aqui? Eu aguardaria um pouquinho mais de tempo, mas é uma das alternativas. O ideal seria aguardar um pouco mais de tempo, se ficasse com aguardar mais de tempo. Então. Mais 1 a 2 candles aqui na próxima semana aqui de lado, sem cair.
Gerar pivô de alta dá para buscar uma operação na ponta compradora. Mas é uma primeira alternativa se for arriscar uma compra, superação dos 35,87, coloca o stop abaixo dos 34,95 e tenta pegar uma vez e meio o tamanho desse stop. Tá? Por que só uma vez e meio? Porque a correção está sendo pequena e não exigir tanto para cima no primeiro momento. Resistência importante pelo gráfico semanal 36,64 e depois em 37,42. Que dá aqui daqui, desse rompimento, que seria a máxima dessa semana, para cá, para um nível mais elevante de resistência, dá uns 4%. E aqui o stop, ó, é um stop aqui de 2,7%. Então a relação risco-retorno é razoável, não é das melhores. Por isso que eu estou falando uma vez e meia. Seguindo aqui para falar e só para lembrar também, quem está comprado, né, se a ação gerar um fechamento aí para baixo da média, gera nova mínima, seria um sinal de saída. Quem quiser colocar stop mais curto abaixo da mínima do pregão de hoje, é outra alternativa, a mínima de hoje em 34,95. CXSE3. Só faltou carregar, né? Eu digitei certo, mas faltou carregar aqui no Profit. Alta boa hoje de 2,08%, ativo tentando gerar uma retomada da tendência de alta, de romper ali o patamar dos 8,49, vai apontando como sendo mais provável esse movimento. Para quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 8,12, devido que já tem bastante movimento aqui para cima. Para quem está querendo comprar rompimento, uma dúvida que eu teria aqui de comprar rompimento, porque assim, daqui para cá só tem 3,5%, que é uma região importante de resistência lá na faixa dos R$ 8,80. Então a distância é pequena aqui em termos percentuais e o stop, a volatilidade média percentual desse ativo está na faixa ali dos 2,4%. Então a gente está falando nem de uma relação risco-retorno de 1 para 2. Então, e ainda com vários candles aqui subindo, eu me animaria um pouco mais para buscar compra se gerar alguma sinalização que eu tenha uma possibilidade de colocar um stop mais curto. Por exemplo, gráfico de 120 minutos, de ter o QO, vir aqui dentro de um grande candle de alta, fundo ascendente, beleza, entra comprando com stop mais curto e tentando pegar a continuidade do movimento de subida. JBSS3, pregão ruim da JBSS3. E olha o que ela está fazendo lá no gráfico semanal. Abaixo do fundo anterior e testando a média móvel de 3 períodos, um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima dessa semana, 21,32, reforça a chance de queda desse papel. A tendência da alta é de alta no gráfico diário? Sim, é de alta, mas é de baixa no gráfico semanal e no mensal também. Então não dá para se esperar muita coisa para cima no primeiro momento aqui. Qualquer entrada na compra a favor da tendência do gráfico diário aqui seria um sinal de um fundo, superação da máxima do pregão de hoje, 22,06. Tentando arriscar mais, né? Porque estaria ainda abaixo ali da média. Se quiser arriscar um pouco menos, seria um gráfico 120 minutos. Se superar a máxima desse candle aqui, vou arriscar uma compra aqui. Um stop aqui, abaixo dessa mínima. E tentando pegar um processo de recuperação. É um risco maior, porque aqui a tendência de 120 já é de baixo. E está também dando um movimento de baixo ali no gráfico diário. Seria a alternativa de fazer aí uma compra com um risco, um tamanho de stop menor, mas se der certo o processo de recuperação de voltar para cima da média do gráfico diário aqui e manter a tendência de alta, tende a gerar uma boa relação risco-retorno, pelo menos se caminhar para essa região de topo anterior na faixa dos R$ 22,90. CRFB3, boa sinalização de alta aqui, um fundo ascendente no gráfico diário dessa ação. A tendência no gráfico semanal ainda é de baixa, mas a superação da máxima dessa última semana foi R$ 15, aumenta a probabilidade de ter algo para cima. A superação da máxima de hoje já reforça isso. Quem abriu compra ou vai abrir uma compra no papel, stop aqui embaixo, 4,42%, e tenta pegar um movimento de uma vez e meia aqui na faixa 6,8% para esse topo anterior. É a alternativa principal. Aguarda pelo menos aqui, ó, se abrir essa compra, mais 3 pregões para fazer uma mudança de stop daqui para baixo da mínima do... Ou seja, lá na quinta-feira, coloca o stop abaixo da quarta-feira, da mínima da quarta. Independentemente de onde tiver essa mínima da quarta-feira, uma forma de conduzir essa operação. Ou mesmo abaixo da mínima da terça-feira. Aguardar pelo menos 3 candles do movimento. 1, 2, 3, segunda, terça-feira, para na quarta-feira movimentar o stop para baixo da mínima da terça ou na quinta para baixo da mínima da quarta-feira. Tá? Então aí é um ativo que está dentro de uma tendência indefinida no gráfico diário após esse sinal de fundo ascendente. Mas tem topo descendente, tá? Topo descendente e fundo ascendente.
Seguindo aqui agora para falar de Braskem, BRKM5. Fechou o pregão de hoje para baixo da média, vem aqui, sobe, cai, sobe, ou seja, está funilando aqui, mas aqui é ainda a região de fundo no mesmo nível ali, basicamente, de preço. Perda de mínima desse candle aqui aumenta a probabilidade de queda do papel. Mas de maneira geral, vamos ver se ela consegue retornar para cima da média no início da próxima semana. Para aumentar a probabilidade que, depois desse longo movimento de baixo, tem 4 semanas fraquinhas. Aquela correção que a gente costuma dizer, correção no tempo, que é o movimento lateral do preço. Então, o retorno para cima dessa máxima aqui aumenta a chance de ter algo para cima. Vou arriscar uma compra, por exemplo, superação dessa máxima, stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade da subida. Ali olhando um pouco mais para a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico, no gráfico semanal. Ativo ainda indefinido no curto prazo, mas alinhado para baixo no gráfico semanal e mensal. Depois de Braskem, RRP3, 3R, topo no gráfico diário, mas contra a tendência de alta. Quem estava comprado, sinal de saída, ou aqui ou nessa perda de mínima. Outra forma de entrada, recuou, fundo ascendente, que é a outra forma de buscar uma compra, né? Seria após recuo do preço, fundo ascendente na média, ou mais próximo da média, ou na região do gap de alta aqui, que vai de R$ 40,44 até os R$ 39,37, zona de suporte. Outra forma é pegar um Fibonacci aqui e colocar nesse movimento de subida e avaliar ali uma retração de 38,2% que pode funcionar como suporte, como um dos pontos também de compra após algum sinal de alta. Ativo, como eu já disse, dentro de uma tendência de alta, mas só pensaria em compra se tiver alguma correção desse movimento longo de subida do gráfico diário. Ecor 3, queda, 2 dias de queda mais forte, que terminou trazendo o papel para ficar abaixo da média, né? Que é olha só a dificuldade ali, ó. As vezes que foi para cima da média, quantas vezes ela já voltou para baixo, de novo tentou e jogaram o ativo forte para baixo. Queda forte nos 2 últimos pregões, retorno para baixo de alguns já níveis de suporte, fechamento abaixo da média. Não vejo muita alternativa de compra agora nessa ação, não. Não me animo muito, não. Então, para quem está comprado aí, ou coloca o stop aí, por exemplo, abaixo da mínima desse grande candle de alta, ou abaixo da mínima do candle que perdeu, fechou abaixo da média. São 2 alternativas de stop aí para quem está comprado no swing trade nessa ação. Não encaixa para mim compra, apesar de ter uma tendência de alta de curto prazo, mas que supera por pouco o topo anterior e já gera o falso rompimento logo na sequência. E ainda contabilizando ali a tendência de baixo o cenário baixista do gráfico semanal, respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. Small 11, falando aqui do ETF, mas só 2 L's não, 1 L só. Small 11, ETF aí que representa o índice Small das Small Caps. Nós temos correção possivelmente em 2 etapas desse movimento grande de queda, ou seja, girou um pivô de alta e já voltou forte para baixo, igual a Ecor 3, fecha para baixo da média, perda dessa mínima aumenta a probabilidade de continuar caindo. E olha lá, bem parecido, né, com a Ecor 3, com o gráfico da Ecor 3, ó. Bate lá na média e deixa aqui uma sombra. Então, depois desse longo movimento para baixo, e é uma tentativa aqui de subida, mesmo que tenha assim, algo um pouco maior para baixo, para cima, desculpe, a chance maior é de voltar para baixo dessa mínima aqui. Pode dar uma enrolada aí, mas a chance maior é essa. Enquanto não ficar se sustentando acima desse nível aqui, em torno ali dos 100 pontos, o viés é um pouco mais negativo aqui para Small 11. Tá? Não seria um ativo, um ETF que eu estaria disposto a já buscar uma compra se fosse pensando em swing trade. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Desejo a você um excelente final de semana. Dê um bom descanso aí. E voltaremos a nos falar, seja através do Instagram, meu Instagram ou Dalton Vieira. Cuidado com os perfis fakes. Eu não vou entrar em contato com você prometendo rentabilidade. Não vou entrar falando que, transfere dinheiro aqui para mim para operar criptomoeda. Cuidado com essas ofertas de ganho rápido e rentabilidade garantida em renda variável, isso não existe. E o outro ponto, nos veremos também já no radar
da semana no domingão às 14 horas. Um grande abraço e até mais.